Nós, todo último domingo do mês, expomos pela manhã e pela noite, e à noite a Epístola aos Hebreus. Hoje pela manhã nós expusemos todo o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, e agora nós exporemos o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 15. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez pedindo a bênção do nosso Deus. Oremos. Deus bendito, fala-nos, Senhor, pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo opere em nossos corações, Senhor. Possamos então amar mais o Teu Filho e contemplar a glória do Teu Filho, Senhor, na Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem sido um caminhar muito particularmente maravilhoso na Epístola aos Hebreus. Perceber o ponto principal do argumento do autor dos Hebreus, de que Cristo ele é superior a qualquer coisa que veio anterior a Ele. Que Cristo ele é glorioso, que Ele é suficiente para fazer com que seu povo se mantenha firme. Lembremos, irmãos, que o autor está escrevendo para um grupo de cristãos que eram judeus por nascimento e por religião e haviam se convertidos para Cristo, haviam abandonado as práticas rudimentares do judaísmo e estavam seguindo a fé em Cristo. Entretanto, esse mesmo grupo estava sendo perseguido por outros judeus a abandonarem a fé cristã e se voltarem para o judaísmo. Então, o autor dos Hebreus escreve como quem quer dar um alerta para eles: não voltem atrás. Cristo é superior aos profetas, nós vimos no capítulo 1. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Atentem para o perigo de voltar atrás e a apostasia. Cristo é superior aos sumos sacerdotes. E desde então, ele vem argumentando essa superioridade de Cristo em relação aos sumos sacerdotes. Nós vimos hoje no capítulo 8, que ele vai mostrar o porquê que Cristo é superior aos sumos sacerdotes levíticos, não apenas por sua
ordem superior. Ele é da ordem de Melquisedeque, mas também pela aliança superior. Ele é sacerdote na nova aliança do Pacto da Graça, enquanto os levitas eram sacerdotes na antiga aliança do Pacto da Graça. E nós meditamos sobre isso hoje pela manhã, vendo a diferença entre a antiga e a nova aliança do Pacto da Graça. Agora, irmãos, no capítulo 9, o autor aos Hebreus ele retoma algo que ele falou no capítulo 8. Por favor, veja comigo o capítulo 8, versículo 1 a 3. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Aqui, irmão, nesses 10 versículos nós vimos hoje pela manhã que o autor ele faz um resumo de tudo que ele vinha falando, quando ele diz: o que eu falei até agora é que ele é o nosso sumo sacerdote. E ele introduz 2 novos temas que ele vai escorrer agora no capítulo 9, que é o local de sacrifício de Cristo, o local onde ele oficia, ou melhor, o local onde ele serve como sumo sacerdote e o sacrifício dele enquanto sumo sacerdote. Ele diz: todo sumo sacerdote tem um tempo para servir, onde ele serve, e tem sacrifício para oferecer. Ora, qual é o tempo de Cristo e qual é o sacrifício que Cristo oferece? Então, a partir de agora, no capítulo 9, irmãos, ele vai falar exatamente dessas 2 coisas. Cristo, em sua superior obra, conquistou benefícios permanentes para a igreja. Nós vemos, irmão, do versículo 1 ao versículo 15. Entretanto, a nossa exposição ela se deterá do versículo 11 ao versículo 15, porque do versículo 1 ao versículo 10 ele está descrevendo os elementos da antiga aliança, para então agora do versículo 11 ao versículo 15 fazer um contraste entre Cristo e esses elementos da antiga aliança. Então nesse momento nós vamos nos deter nesses versículos do 11 ao 15, meditando sobre o seguinte tema, irmãos: os benefícios conquistados por Cristo para a igreja. Os benefícios conquistados por Cristo para a sua igreja. E o texto, irmão, nos adentra 3 benefícios que Cristo conquistou. Cristo conquistou para a sua igreja 3 benefícios. O primeiro, irmãos, está aqui no versículo 11 ao 12. É o benefício da eterna redenção. Veja, por favor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bolas e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Percebe, irmãos? Aqui, agora, o que é que o autor vai fazer? Nesses 2 versículos, ele estabelece um contraste entre Cristo e o que ele havia descrevendo na antiga aliança. Ele rememorou aquilo que Levíticos e Números traz com muitos detalhes, do versículo 1 ao versículo 10, mostrando que no tabernáculo nós tínhamos 2 compartimentos. Nós tínhamos um primeiro compartimento que tinha isso e aquilo outro, e ali poderiam entrar os sacerdotes. Mas nós tínhamos um segundo compartimento chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote poderia entrar. Ali nós tínhamos a arca, e essa arca era assim, ele vai descrevendo cada detalhe, mostrando que somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos e ali oferecer sacrifício, antes, na verdade, por si mesmo e pelo povo. Sem oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Então nos mostra, irmãos, que Cristo se manifestou como um sumo sacerdote. Percebe, ele fala de bens já realizados. Ele é sumo sacerdote de bens já realizados, ou uma tradução interessante viável aqui é de benefícios presentes. O que eu estou falando, irmãos? Se o sumo sacerdote da antiga aliança era o sumo sacerdote de dons e sacrifícios entre Deus e o povo, se ele era intercessor em favor do povo e recebia por meio dele, o povo recebia por meio dele as bênçãos de Deus, Cristo é esse perfeito sumo sacerdote, e nele nós já temos os bens presentes, ou seja, os dons presentes, os benefícios presentes. E então surgem 2 questões, irmãos. Primeiro, o que é ser um sumo sacerdote? E segundo, quais seriam os benefícios que Cristo conquistou?
Irmãos, na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Era ele que servia no local específico, como o autor acabou de falar. O sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos e intercedia em favor do povo de Deus, por meio de sacrifícios, por meio do sangue da aspersão. E é nesse sentido que ele disse que os sumos sacerdotes eram os sumos sacerdotes dos benefícios de Deus ou dos dons de Deus para o povo, porque ele era o mediador, ele era um intercessor entre Deus e o povo. Ele rogava a Deus em favor do povo e levava sacrifícios do povo a Deus. Nesse sentido, o sumo sacerdote, como o autor tem descrito, ele era um tipo que apontava para Cristo. O fim último, como nós vimos em Hebreus 8, não era o sacerdócio pelos sacerdotes, a antiga aliança pela antiga aliança, mas era tudo isso apontando para algo que era mais perfeito. É por isso que no versículo 10 ele diz: tudo isso era o que era até que chegasse o tempo da reforma. E que tempo foi esse? Aí versículo 11: quando porém veio Cristo, tudo isso foi reformado para aquilo que era pleno e permanente. Então, irmãos, antes de dizer quais são os benefícios que esse grande sumo sacerdote que Cristo conquistou, ele passa a mostrar um contraste entre Cristo e a antiga aliança. Mais uma vez, para mostrar para os judeus: por que vocês querem voltar? Não faz sentido. Diante do Cristo glorioso que vocês têm, se vocês voltarem atrás, vocês perdem esse Cristo. E ele faz três contrastes, irmãos. Acompanhe comigo o raciocínio. O primeiro diz respeito ao local de serviço. Ele diz, versículo 11: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Cristo veio como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. O primeiro contraste, irmãos, que ele estabelece é entre o tabernáculo dos sumos sacerdotes da antiga aliança e o tabernáculo de Cristo, que ele diz que é perfeito, que é maior. Por quê? Aí ele fala, vírgula, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. No início do capítulo, ele descreveu o tabernáculo, que tinha uma tenda, que tinha um compartimento, que tinha tecido dividindo, feito por mãos humanas. A pergunta então, irmãos, é: que tabernáculo é esse que é superior à antiga aliança? Que tabernáculo é esse que Cristo serviu como sumo sacerdote, que é superior à antiga aliança? E aqui nós temos dois aspectos, irmãos, desse tabernáculo. O primeiro, que já foi pontuado lá no capítulo 4, é a destra da majestade de Deus. Cristo está à destra da majestade de Deus. O Santo dos Santos, no Antigo Testamento, o local do tabernáculo apontava para esse verdadeiro lugar, Santo dos Santos, onde Deus habita e mais ninguém habita. É lá que Cristo está. Mas o ponto que eu estou argumentando aqui, irmãos, é que esse tabernáculo, o ponto principal, não feito por mãos humanas, é o próprio corpo de Cristo. É o próprio corpo de Cristo. Seu corpo, irmãos, não foi feito por mãos humanas, mas gerado pelo Espírito Santo. Se teve alguém que construiu o templo de Cristo, a saber, o seu corpo, esse foi o Espírito Santo. Lembremos, irmãos, que na Escritura Sagrada, os corpos são muitas vezes chamados de tabernáculo. Paulo faz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Pedro faz isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso em João capítulo 2, versículo 19, quando ele caminhava com seus discípulos e eles estavam maravilhados com o templo, o segundo templo que foi construído quando eles voltaram da Babilônia. Ele fala assim: vocês se admiram com esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Destruam esse tabernáculo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Lá no final de João, os fariseus e os judeus acusam Jesus de dizer que ele iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. É tanto que os judeus falam assim: nossos pais levaram décadas para construir esse tabernáculo, você está dizendo que vai reconstruir em 3 dias? Aí João fala: mas ele estava se referindo ao seu próprio corpo. O seu corpo era o tabernáculo no qual ele habitava. Então, irmãos, a habitação de Cristo no meio do seu povo é comparada pelo apóstolo João em seu evangelho como o tabernáculo da antiga aliança no meio do povo de Israel. Lembra quando ele fala assim: e vimos a glória do Pai, a glória do unigênito, e ele habitou
entre nós, lá em João capítulo 1, quando ele fala, ele habitou entre nós, o verbo no grego lá literalmente é ele tabernaculou entre nós. Por isso que é chamado de Deus, é por isso que é chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus esteve no meio do seu povo, ele tabernaculou, ele habitou no meio do seu povo. Aliás, irmãos, como nós vimos hoje pela manhã, esse era um dos propósitos revelacionais do tabernáculo. Deus havia ordenado o tabernáculo para que ele fosse um tipo, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Apontando para quem? Para Cristo que viria e habitaria no meio do seu povo. Para o Espírito Santo que Deus derramaria por meio da obra de Cristo que habita no meio do seu povo. Então, irmãos, este tabernáculo pelo qual ele veio como sumo sacerdote era a sua própria natureza humana. Resumindo esse primeiro contraste, irmãos, Cristo é o grande sumo sacerdote superior à antiga aliança, porque o local de seu serviço é superior ao da antiga aliança. Agora, o segundo contraste que ele faz, irmãos, diz respeito ao mérito para entrar no Santo dos Santos. Lembremos, o Santo dos Santos simbolizava a presença santíssima de Deus. Somente os sumos sacerdotes poderiam entrar lá. E o autor falando no início do capítulo, não sem antes oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo seu povo. Aí ele fala, Cristo entrou no Santo dos Santos, a habitação celestial de Deus, por meio do seu próprio sangue. Ele não ofereceu, no versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Ou seja, ele não entrou no Santo dos Santos tendo feito um sacrifício com sangue de cordeiros e de bodes, mas ele entrou com o seu próprio sangue. Ele é superior ao daquela aliança, porque ele dependia do sangue de bodes e cordeiros. Cristo foi santificado, ou seja, ofereceu o seu próprio corpo e o seu próprio sangue como sacrifício. Cristo não ofereceu sangue de animais, e sim o seu próprio. E embora tenha sido um sacrifício de sangue, todavia não foi por si mesmo, mas pelos outros. E o último contraste, irmãos, é nessa expressãozinha, veja o versículo 12. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Na antiga aliança, os sumos sacerdotes tinham que entrar uma vez por ano, e todo ano ele entrava, morria aquele sumo sacerdote, outro assumia o seu lugar, e todo ano ele entrava, morria esse, entrava no seu lugar, e todo se repetia, mostrando o que? O autor de Hebreus fala no início do capítulo, mostrando a imperfeição desse sistema sacrificial, mostrando que ele não era suficiente em si mesmo e que ele estava posto para apontar para um sacrifício perfeito, porque Cristo entrou uma única vez e de uma vez por todas. Não precisa mais ninguém entrar no Santo dos Santos. Qual foi o benefício então conquistado, irmãos? É falado no finalzinho do versículo 12: tendo obtido eterna redenção. Ele fez tudo o que ele fez de maneira superior, tendo então obtido o quê? Eterna redenção. Esse é o primeiro benefício, irmãos, que Cristo conquistou para o seu povo, a eterna redenção. O interessante desse verbo que o autor usa para obter a eterna redenção é ele encontrou o que ele estava procurando. Ele não veio por acaso e esbarrou na redenção. Eita, vou ter que redimir esse povo. Não. Ele veio procurando isso. E ele obteve o que ele procurou. Não é redenção momentânea. Não é algo que ele faz parte e você faz o resto. É uma eterna redenção, completa. Irrompe o tempo. Foi isso que ele obteve para o seu povo, irmãos. A redenção é pagar o preço da liberdade. E nós não precisamos mais pagar esse preço, porque ele pagou. Crentes, a lei exige que eu e você nos redimamos. Essa é a exigência da lei. Ela tem exigências que não foram cumpridas. Nós quebramos a lei, ela foi quebrada e o preço da reparação precisa ser pago. Você deve pagar. O problema, irmãos, é que eu e você nós não conseguimos pagar. Nós não conseguimos nos redimir, nós não temos capacidade de nos redimir. A minha e a sua natureza pecaminosa impossibilita o pagamento dessa dívida.
mas Cristo, em sua natureza plenamente humana e plenamente divina, pode redimir e redimiu o seu povo. E estando unido a Cristo, você tem um pagamento dessa dívida. Esse pagamento, irmãos, humilha a mim e a você, que tenta por seus próprios esforços conseguir algum benefício diante de Deus, ou que, portando em si o nome de Deus, porque você é chamado povo de Deus, age como se não tivesse esse nome sobre você, quando você vive de maneira impiedosa, quando deveria viver de maneira piedosa. Esse pagamento, irmãos, consola a mim e a você, que sabendo que nós devemos pagar uma dívida e nós não conseguiremos pagar essa dívida, somos atormentados com o juízo de Deus. Ele nos consola dizendo: eu paguei, eu obtive a eterna redenção. Esse pagamento, irmãos, anima a mim e a você, que tendo recebido o pagamento de uma dívida que para nós era impagável, agora vive como escravo daquele que pagou, para obedecer e cumprir a sua vontade. Agora, você não convertido, você que não creu em Cristo ainda, se você não creu em Cristo, a sua dívida não foi paga. Você ainda tem uma dívida diante do Senhor. Deus, querido, Ele é um dos maiores, ou melhor, Ele é o maior perdoador de dívidas, mas Ele também é o maior credor. E Ele cobrará essa dívida da sua alma. Você tem diante de si duas coisas: o amor dele manifesta por meio de Cristo ao pagar essa dívida, ou a sua ira, que requererá essa dívida. Ao que você vai se agarrar? Com os braços da fé. A esse pagamento, a essa eterna redenção que esse superior sumo sacerdote conquistou. Você vai insistir em continuar com essa dívida, ou ainda tentar pagar com os seus esforços vãos, quando Cristo oferta o pagamento dessa dívida. O primeiro benefício, irmãos, é a eterna redenção que Cristo conquistou para a sua igreja. Agora, o segundo benefício está no versículo 13 e 14. Veja, por favor. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O segundo benefício, irmãos, é a purificação da consciência. O autor ele passa rapidamente para esse segundo grupo de benefícios, para esse segundo benefício, por meio de um silogismo, né? Silogismo é aquela estrutura na lógica que é: se uma coisa, então outra, né? Se uma coisa, então outra. E ele faz isso no versículo 13 e 14, que nós acabamos de ler, por meio de contraste, da seguinte forma: se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha, né, tudo isso aqui são sacrifícios prescritos em Levíticos, eles purificavam externamente, então, ele conclui, o sangue de Cristo muito mais purificará interiormente. Ele apresenta esse segundo benefício por meio desse silogismo, irmãos. Se uma coisa inferior purificava exteriormente, muito mais um sangue superior purificará interiormente. Nesse contraste, irmãos, o autor de Hebreus quer mostrar que Cristo foi um sacrifício perfeito, suficiente, nada precisa ser feito. E por que o sacrifício de Cristo é perfeito? O versículo 14 ele diz: por quê? Porque ele ofereceu pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula. Os três porquês de que Cristo ele é o sacrifício superior. Cristo ofereceu, irmãos, como um homem, no entanto, a fim de que sua morte pudesse efetuar a nossa salvação, a sua eficácia flui do poder do Espírito Santo. É por isso que ela tem validade eterna, irmãos. Cristo ofereceu a si mesmo. Não foi simplesmente um homem que morreu no lugar de outro homem. Ele era plenamente homem, sim, mas ele era plenamente Deus. É por isso, irmãos, que o sacrifício de Cristo tem validade eterna. É por isso que apenas um homem morrendo
foi suficiente para perdoar infinitos homens, uma quantidade exorbitante de homens em seus pecados. Porque ele não era simplesmente um homem, um mártir que morreu no lugar de outros homens, não. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Ele ofereceu pelo Espírito Eterno. É um sacrifício sem mácula. Se qualquer um de nós, irmãos, por mais bom que nós sejamos, fizemos coisas boas, fôssemos morrer na cruz em lugar do outro, se tu fosse fazer, você não conseguiria nem se redimir. Se eu fosse fazer por mim, eu não conseguiria nem me redimir, quanto mais os outros. É por isso que precisava ser esse Redentor. É por isso que nós não precisamos de nenhum outro Redentor, de méritos de ninguém, nem meu e nem de outro, porque somente Ele foi um sacrifício oferecido sem mácula. Sem mácula. É por isso que o sacrifício dele, irmãos, é perfeito. E em comparação com os sacerdotes da antiga aliança, que eram pecadores, como aqueles por quem eles sacrificavam, Cristo é gloriosamente superior a qualquer outro. Tudo isso, irmãos, dá validade eterna ao sacrifício do Deus homem, e maior efeito e benefício que o sacrifício de animais, que só purificavam exteriormente. O sacrifício de Cristo é tão superior aos de bodes e cordeiros, quanto a luz do sol é superior à luz de uma vela. Será que é superior? Muito superior, infinitamente superior. O puritano Thomas Watson nos traz um quadro belíssimo disso, irmãos. Acompanhe, por favor, a leitura desse trecho de uma de suas obras. Estando a natureza humana unida à divina, foi possível que o sacrifício de Cristo redimisse o pecado de seu povo. A deidade de Cristo deu aos seus sofrimentos, respectivamente, majestade e eficácia. Cristo foi o sacrifício, o sacerdote e o altar. Ele foi o sacrifício como homem, sacerdote como Deus e homem, altar como Deus. A propriedade santa do altar é que santifica a coisa oferecida nele. Cristo, irmãos, é o sacrifício perfeito para purificar o quê? E aí vem a introdução do benefício. Veja, por favor, aí no versículo 14. Para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, para purificar a nossa consciência. A primeira pergunta, irmãos, sem dúvida é: o que é a consciência? O que é a consciência? A consciência, irmãos, é o mesmo puritano que já citei, Thomas Watson, ele diz: a consciência é o representante de Deus na alma. Veja, por favor, o que a Escritura diz. Abram, por favor, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 9. João capítulo 8, versículo 9. Para a gente entender essa imagem que o Watson trouxe, né? A consciência é o representante de Deus na alma. João 8, 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Aqui é aquela situação da mulher adúltera, em que os homens estão prestes a apedrejá-la, e então Jesus vai e a perdoa, e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o texto fala: e a consciência dele os acusando. Então eles foram deixando as pedras e saindo um por um. Romanos, por favor, irmãos, Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Estes, os gentios, Paulo está se referindo, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A consciência testemunhando contra eles, acusando-os ou defendendo-os. Ainda, irmãos, Atos 24, 16, 2 Coríntios 1, 12, o apóstolo Paulo fala que ele tem diante dos homens uma consciência pura, que não acusa contra Deus. Qual o ponto aqui, irmãos? A consciência, ela é como um embaixador de Deus na alma do homem. Ela é o tabelião de Deus, anotando os nossos pensamentos, palavras e ações. É o nosso supervisor que nos repreende em secreto. É o nosso espelho que nos diz, de acordo com a palavra de Deus, a nossa verdadeira condição espiritual. Essa consciência, o autor está falando, está maculada por obras mortas.
E essas obras mortas, irmãos, não é nenhum segredo, essa escritura fala que são obras pecaminosas. É aquilo que gera e causa morte. Toda obra pecaminosa são obras mortas. Então, a consciência que insiste nas obras mortas, ela é então afligida. Diferente da consciência pura que o apóstolo Paulo fala em suas epístolas. Agora, essa purificação, ele diz, volta por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Essa purificação, ele diz, essa purificação da nossa consciência de obras mortas visa algo, é para servirmos ao Deus vivo. Cristo nos purifica a consciência, irmãos, para servirmos ao Deus vivo. Esse é o propósito da purificação, irmãos, porque a consciência é a sede da própria culpa do pecado, é o que carrega sobre a alma e que impede nós nos aproximarmos de Deus. É porque ela, tudo isso, Cristo nos dá o benefício de purificar a nossa consciência. Por que isso é tão importante, irmãos? Por que a consciência e o culto a Deus, a consciência e o serviço a Deus é tão importante? Por que o autor destaca isso como um benefício que Cristo conquistou para a sua igreja? Acompanhe novamente comigo as palavras de um outro puritano chamado Jeremiah Burroughs. Veja o que ele diz. Se adorar a Deus é aproximar-se dele, pode-se entender a razão porque uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir sua obrigação de adorar a Deus. No momento em que um homem ou uma mulher se mete em qualquer caminho imoral e peca contra a própria consciência, se possui qualquer luz na consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis do mundo vir cumprir as obrigações de adoração a Deus. Preferem fazer qualquer outra coisa para os deveres santos, como a oração e especialmente a oração em secreto. O homem ou a mulher que possui a consciência iluminada e se encontra sobre a culpa do pecado, sente que vir a Deus por meio dos deveres santos é um tremendo fardo. Por que isso acontece? Burroughs continua. Porque adorar a Deus é aproximar-se dele. E a culpa que está sobre eles faz com que a presença de Deus lhes seja desagradável. E por isso, prefere juntar-se aos seus companheiros, divertir-se, comer, beber, jogar ou qualquer outra coisa, em vez de se achegar à presença de Deus em adoração. Aí nós entendemos, irmãos, por que o autor dos Hebreus destaca que a consciência, a purificação dela é tão importante para cultuarmos a Deus e servirmos a Deus vivo e verdadeiro. A pergunta então, querido, diante desse benefício é: a sua consciência o perturba? A sua consciência o perturba e o acusa? O que você fez ou deixou de fazer para que ela age assim? Nós não conseguimos fazer nada bem feito, irmãos, sem alegria e sem uma boa consciência, que é o fundamento dessa alegria. Talvez você esteja sentindo uma profunda tristeza nesses últimos dias, uma tristeza que consome a sua alma por causa de pecados cometidos, não confessados e não abandonados. Crente, eu te encorajo, diante dessa palavra do Senhor, agarre-se pela fé a esse benefício conquistado por esse glorioso sumo sacerdote. Arrependa-se do seu pecado, abandone-o e pela fé busque retidão, pela purificação da consciência que Cristo nos trouxe. Talvez você não sabia, mas há alguns tipos de consciência na Escritura. A consciência vacilante, ou seja, aquela que duvida e não confia em Cristo. A consciência moralista, que se vangloria de sua bondade aparente, mas não possui a vida eterna, pois confia na obediência à lei. A consciência escrupulosa, valoriza os deveres religiosos, mas não os pratica. A consciência equivocada, é ignorante quanto à palavra de Deus e a aplica de maneira errada. A consciência apática, que é indiferente à Escritura Sagrada. A consciência cauterizada, pecados deliberados, que não traz culpa e nem remorso. Ou a consciência culpada, onde o diabo fabrica espadas e lanças para perfurar e ferir o pecador. Qual é o tipo de consciência das mencionadas que descreve a sua? Desses 6 tipos, qualquer uma dessas, para você, crente, o Senhor está dizendo a purificação da consciência. Qualquer que seja a sua consciência, quer seja moralista, culpada, cauterizada,
O Senhor está dizendo: eu ofereci um sacrifício superior para lhe proporcionar purificação dessa consciência. Não são antidepressivos que te trarão a verdadeira paz e a purificação da sua consciência, mas o sangue de Cristo derramado para a confissão e abandono de pecado. Não é você perdoando a si mesmo que você terá paz, porque o perdão não é um auto-perdão. O perdão vem de Deus, é o juiz que absolve, não é o réu que se auto-absolve. Não, eu preciso me perdoar para ter paz na consciência. Isso é mentira. A Escritura não fala de auto-perdão, a Escritura fala de Deus perdoando o homem. E se a consciência te acusa, não é o seu auto-perdão que você precisa, é o perdão de Deus. É o juiz que perdoa e não o réu que se auto-perdoa. Agora, você ainda tem dificuldade de perceber qual é o estado da sua consciência? Perceba, eu li que um dos tipos de consciência é a consciência enganosa. Ela se engana, ela pensa que está numa situação boa, mas ela não está. Uma consciência, agora perceba alguns sinais. Uma consciência atribulada dá alguns sinais. Responda na sua cabeça algumas perguntas. Noites insones, nervos desgastados, mudança de humor, falta de alegria e paz, sem vontade de orar e de estudar a Escritura, indisposição para chegar perto dos outros por medo de ser descoberto. Você já evitou a comunhão com os cristãos ou repudiou a piedade considerando-a como legalismo ou extremismo? Você ensina coisas que não acredita mais ou tem paz por não viver aquilo que ensina? Você sabe o que são essas coisas? Essas coisas são sinais de uma consciência atribulada. Uma consciência atribulada. Mas talvez, crente, você tente agradar a Deus como um filho que quer agradar o Pai. Não como um escravo que quer agradar o Senhor no sentido de obter a aprovação dele, mas porque você já tem a aprovação do Senhor. Você quer agradar o Senhor, mas você não consegue. Você esbarra com o seu pecado. Você quer obedecer a lei como um filho que quer agradar um pai, mas a sua consciência ferida lhe impede. O Senhor te fala hoje: silencie o acusador na tua consciência pelo benefício que Cristo conquistou na cruz para você, crente. Ele é seu. Ele é seu. O sangue de Cristo silencia o nosso acusador, que perturba a nossa consciência. Quando o coração arde e se acha em agonia, é somente o sangue de Cristo que é como água que é lançada sobre esse fogo. Agora perceba: obtenha o silêncio do acusador e volte ao trabalho. Purifique a consciência de obras mortas e abandone as obras mortas. A purificação da consciência é para você tranquilizar essa consciência para continuar numa vida pecaminosa. Não é para esse benefício, não é para isso que Cristo conquistou esse benefício. O benefício dele é purificar a nossa consciência de obras mortas para praticarmos obras vivas, obras que agradam ao Senhor, obras que agradam ao Senhor. Se você procura esse benefício com esse intuito de purificar a sua consciência para continuar no pecado, tal benefício não é seu. Mas se você procura esse benefício que Cristo conquistou na cruz para viver uma vida santa, ele é seu, ofertado gratuitamente. Por isso, crente, continue caminhando, crendo nesse benefício. Agora, se você que ainda não crê em Cristo, também possui uma consciência, Deus colocou ela em todos os homens. E embora você procure abafá-la com mentiras e suborná-la com seus argumentos, isso não adiantará. E aí você pode perguntar: mas como é que eu subordino a minha consciência? Né? Como é que eu pago suborno para ela? Quais são as mentiras que eu posso falar? Por exemplo, relativizando os padrões de Deus. Não, isso aqui na Bíblia é naquele tempo. Hoje nós temos que viver sem essa neura nas questões da vida. Ou então, não, isso é exagero, é coisa de neopuritano. Ou então, eu vou pecar só uma vez para experimentar. E aí você vai se enganando com falsas verdades, com mentiras, e se enredando nelas. E a consciência vai ficando perturbada. Ou ainda, misturando a fé pura com ideologias pervertidas. Como, por exemplo, a moral é o grito do meu superego que foi abafado pela sociedade e reprimido pelo meu bom e puro id. Ou porque a classe opressora que estabeleceu o padrão moral para a sociedade, eu não preciso me conformar com isso. Ou então, a Bíblia é patriarcalista, misógina e racista. Então, isso não vale para nós hoje. Uma série de mentiras para desprezar a palavra de Deus. Pare de subornar
a sua consciência. Era melhor que todos os homens soubessem quais são os seus pecados. Era melhor que todos os homens soubessem quais são os meus pecados do que insistir em subornar a consciência. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, ela vai ser a primeira testemunha a se levantar contra você. E nós perceberemos que o suborno não adiantou em nada. Esse benefício é oferecido no Evangelho. Por isso, corra para Ele, corra para Cristo e tenha a purificação da sua consciência. O primeiro benefício, irmãos, é a eterna redenção. O segundo benefício que Cristo conquistou na cruz é a purificação da consciência. Agora, o terceiro benefício, irmãos, o autor nos fala, é a promessa da eterna herança. Veja, por favor, o versículo 15. Por isso mesmo, o autor diz: Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a antiga aliança, recebam a promessa da herança, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Meus irmãos, o autor ele começa o versículo 15 com um por isso mesmo, ou seja, ele traz todo o argumento que ele vinha falando e aplica a esse último benefício que ele vai falar aqui agora. Ou seja, porque ele é um sumo sacerdote superior, porque ele é um sacrifício superior, então ele é um mediador da nova aliança, que foi o que ele falou no capítulo 8. Repetindo novamente então os benefícios que é a remissão dos pecados por sua morte, ele nos diz qual foi o benefício conquistado, que é a eterna herança. Ele conquistou esse terceiro benefício, que é a eterna herança. E aí então surgem duas questões, irmãos. Quem é que recebe esse benefício? Veja o que ele fala no finalzinho do versículo 15. A promessa da eterna herança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem é que recebe esses benefícios? Aqueles que têm sido chamados. Quais benefícios? A promessa da eterna herança. Ou seja, irmãos, ele nos mostra que aqueles que têm sido chamados, a Escritura fala que são aqueles que creem em Cristo. Essa primeira questão nos remete a dois tópicos, irmãos. Primeiro, os benefícios eles não são comunicados por meio do chamado de Deus ao homem. O primeiro é o chamado externo, é o que está acontecendo nessa noite e agora, a pregação pública da palavra. É o chamado pelo qual Deus chama externamente os homens. E o segundo é o chamado interno, que é a operação do Espírito Santo operando nos homens. Pela pregação do Evangelho, irmãos, que tem um papel fundamental como meio de graça, é que nós recebemos a comunicação do benefício. Pela pregação nós somos informados dessa redenção. Pela pregação nossa consciência é disciplinada e regulada na palavra de Deus. Pela pregação nós somos informados, lembrados e relembrados dos benefícios que Cristo conquistou para nós. E quem são esses que recebem? Ou melhor, o que recebem? Ele diz a eterna herança. A eterna herança. A promessa da eterna herança. Na antiga aliança, irmãos, essa linguagem da herança remetia à possessão da terra prometida. A terra prometida era a herança do povo de Israel, a herança de Deus ao seu povo. Agora perceba, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles não receberam a terra, conforme o autor dos Hebreus vai falar em Hebreus 11, mas eles tinham a promessa da eterna herança. Na nova aliança, então, irmãos, fica-nos claro que eterna herança é essa que o Senhor havia prometido na antiga aliança. Agora, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. 1 Pedro, Pedro diz: Ele nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Agora, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Por favor, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz:
Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja, irmãos, a linguagem que tanto Pedro usa quanto Paulo usa é para remeter que a herança está extremamente envolvida com a glorificação. A promessa dos novos céus e nova terra, aquilo que será final e pleno para o povo de Deus. A promessa da eterna herança nos é o benefício, porque fora do pacto da mediação de Cristo, nós não tínhamos direito a nada. Mas agora, em Cristo, tendo sido adotados por Deus por meio de Cristo, nós recebemos agora a herança que pertence a Cristo, a glorificação, o novo céus e a nova terra. Não simplesmente uma terra física, geográfica, no Oriente Médio, mas o novo céus e nova terra. Era para isso que na antiga aliança a eterna herança prometia. Estando no pacto, então, irmãos, por meio de Cristo, nós temos uma firme promessa de uma eterna herança. Essa promessa é nossa. Essa promessa é um benefício da obra de Cristo como mediador do pacto da graça para o seu povo. Para o seu povo. Por isso, crente, confie na promessa que Cristo te deu. Como vivem, irmãos, muitas vezes perturbados em sua alma aqueles cujo Deus não lhe garante nenhuma certeza de benefícios conquistados. Aqui eu estou me referindo à teologia de romanistas e dos arminianos que em suas teologias trazem para o coração dos homens um temor de que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Você não tem certeza que se você morrer você vai herdar essa eterna herança. O Senhor está dizendo que um dos benefícios do que Ele fez foi garantir a promessa da eterna herança. A promessa da eterna herança. Quantos não vivem assim, irmãos, atormentados, sem nenhuma garantia? Amanhecem achando que estão salvos, dormem achando que perderam a salvação. Agora, crente, viva por essa promessa. Satanás chegará para você e pode até estar chegando nesses últimos dias com um sussurro mentiroso dizendo: foi isso mesmo que Deus prometeu? Você acha que Ele vai cumprir o que Ele prometeu? Olhe para a sua vida. Mas Cristo fala: eu prometi, eu cumprirei. Meu irmão crente, não dê ouvidos e crente às mentiras dele, de Satanás. Sabemos onde elas levam. Confie na promessa. A redenção é eterna. Uma promessa da herança eterna. Ela será eterna e garantida para nós, irmãos. Ele o fará perseverar até um fim. É interessante que um homem, nós quando fazemos negócio e compramos uma coisa, nós não deixamos de lado aquilo que nós compramos. Deixamos? Nós prezamos por aquilo que nós compramos. Se nós negociamos um terreno, nós prezamos por aquele terreno e nós queremos que ele seja nosso efetivamente. Se nós compramos algum bem móvel, nós prezamos por aquele bem móvel. Por que Deus, que deu o seu próprio sangue, Deus Filho, desprezaria a sua compra? E o que Ele fez? O pagamento dele, irmãos, dá validade à sua promessa. Portanto, creia, confie, descanse na promessa dele, viva para elas, morra por elas, console-se com elas, medite nelas. Agora você que não professou a fé em Cristo ainda, essa promessa é para aqueles que têm sido chamados. Nessa noite você está sendo chamado. Se volte para Cristo, creia nele, deposita sua confiança nele, ame-o, agarre-o com os braços da fé, abrace-o e faça seu. Ele é seu Redentor, e essa promessa também será sua. Irmãos, os benefícios conquistados por Cristo em seu ofício sacerdote são suficientes para aquietar os dilemas da nossa alma, são suficientes para nos dar a garantia da redenção, são suficientes para nos dar eterno acesso ao Pai, cultuarmos a Ele. Por isso, irmãos, nos alegremos nesse Redentor maravilhoso que o Senhor nos providenciou. Oremos.